Me diz uma coisa aqui. Você domina a sua rotina ou é ela que te domina? Bom, boa noite. Estamos começando aqui mais um Momento Florescer. Aquela pílula semanal, né? Aquela pílula semanal de troca, de conexão, de assuntos relevantes para poder nos desenvolver, para a gente poder ficar mais... Deixa eu só colocar aqui, peraí. Pra gente poder se desenvolver, se tornar pessoas melhores, né? Já convido quem quiser participar em qualquer momento, é só me falar para poder entrar. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que eu amo, que é rotina, hábito. E ele é fundamental, gente, vocês vão ver. Então, eu tenho certeza que no final dessa live aqui vocês vão sair mais inspirados, assim, a ter uma rotina de sucesso. E como eu falei, aqui eu sempre vou trazer assuntos que foram muito relevantes para mim ou que eu realmente já desenvolvi com alguma cliente, né, para poder trazer essa pílula aí e vocês também se desenvolverem, ó, voar cada vez mais. Bom, mas vamos lá, né? Como de praxe, preparei aqui a minha colinha, né, os meus slides também para poder ajudar vocês. Bom, vamos lá, né? Eu como uma pessoa, vocês sabem, de processo, eu gosto de trazer definição. Então vamos contextualizar primeiro para a gente entender o que é um hábito e o que é uma rotina, né? Porque às vezes a gente não sabe exatamente o que é o quê. Então vamos dar nome aos bois aqui. Bom, hábito, por definição, maneira usual de ser, fazer, sentir. É um costume, uma regra, um modo. É uma maneira permanente ou frequente de comportar-se. Uma mania. Pode ser uma mania. E rotina é um caminho utilizado normalmente, é um itinerário, é uma coisa que é habitual, uma coisa rotineira. Hábito de fazer sempre do mesmo modo. Então, teoricamente não. Então, o hábito, ele é tipo uma espécie de um aprendizado, né? A gente vai realmente aprendendo as coisas. Se a gente for pensar de criança... para a gente poder aprender a escovar os dentes, nossos pais iam nos instruindo até que a gente desenvolveu aquele hábito de ir lá, botar a pasta, abrir a torneira, escovar os dentes. Então a gente foi desenvolvendo esse hábito de escovar os dentes. Hoje, adulto, como a gente fez isso de forma muito repetida, a gente repetiu esse hábito várias vezes, se tornou uma rotina, né? Uma rotina totalmente comum na vida de todo mundo. O mais legal do hábito é que, assim, quando a gente começa a criar hábitos, né? Bons hábitos, gente, porque os hábitos também podem ser bons e ruins, a gente vai falar sobre isso. Mas quando a gente começa a criar hábitos, né? Bons hábitos para nossa vida, a gente libera a nossa mente para poder pensar outras coisas, porque as coisas já vão tão no automático que a nossa mente fica liberada para poder a gente pensar coisas realmente mais relevantes, para a gente poder se desenvolver, né? Então, essa questão da rotina, ela vai estar embasada nos nossos hábitos. E aí, rotina, gente, não necessariamente tem a ver com horário, né? A rotina, assim, ela nada mais é do que essa sequência de ações seguidas, né? Que são hábitos, é um padrão de comportamento que a gente vai criando e a gente desenvolve uma rotina. Mas ela não tem necessariamente a ver com horário, ela tem mais a ver com ritmo, com consistência, com constância, tá? E a rotina... É muito importante a gente dizer assim que ela é personalizada. Cada um vai ter uma rotina, né? E tudo que a gente vai falar aqui, tudo que eu vou sugerir aqui, foram coisas que eu adotei para minha vida, enfim, coisas que eu já li. São coisas que você precisa parar e pensar se realmente vai se encaixar na sua vida, no seu momento, né? A ideia realmente aqui é despertar você para poder você criar uma rotina que seja benéfica para sua vida. Tá? O bacana também da rotina é que ela traz muito autoconhecimento, né? Porque você precisa começar a entender mais sobre você para poder ajustar todos essa sequência de ações que são os nossos hábitos à sua rotina. Uma outra coisa, a rotina, gente, a gente planeja assim, né? A rotina, na verdade, tem aquelas pessoas que conseguem seguir bem bonitinho, mas assim, a nossa rotina, apesar dela ser planejada com algumas ações, a gente precisa entender que acontecem imprevistos. Então, assim, essa parte do imprevisto, essa parte também faz parte da nossa rotina e a gente precisa entender como é que a gente vai
se comportar em cada uma dessas situações, né? E uma outra coisa, né, só reforçando, como cada um é único, cada um de nós aqui tem um estilo de vida, a gente precisa entender que não dá pra gente poder pegar uma rotina de alguém e tentar trazer para nossa vida. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque acaba que a gente vai se frustrar, né? Vou dar um exemplo aqui, vamos supor, talvez você queira treinar todos os dias, porque a sua amiga treina e você fica super motivada, só que a sua vida talvez não permita isso, né? Talvez, enfim, você tenha um horário muito mais restrito. Então é muito importante a gente entender que cada pessoa vai criar os seus hábitos para desenvolver a sua rotina, né? A sua rotina de sucesso, como eu vou falar aqui. E um dos pontos muito importantes, assim, quando a gente vai definir uma rotina, né? Que, óbvio, gente, isso aqui é um mundo, eu tô trazendo pinceladas, assim, só pra gente poder abrir a mente, pra gente poder entender um pouquinho mais como é que a gente pode criar, né? Novos hábitos e consequentemente, uma rotina mais pra gente poder se desenvolver. Ah, tá. Deixa eu só fazer um parênteses e voltar. Como eu falei, existem hábitos ruins, né? Hábitos bons e hábitos ruins. O que seriam hábitos ruins? É quando a gente realmente repete coisas que não fazem bem pra gente. Então, e a gente às vezes faz isso no automático, né? Às vezes, enfim, a pessoa que fuma, cara, ela já se condicionou a fazer aquilo ali. Então, assim, talvez eu sei que é difícil da gente quebrar, mas meu convite é exatamente esse: você começar a observar os seus hábitos, né? Aquelas coisas que você já faz no dia a dia de forma totalmente involuntária, para tentar ajustar o que faz sentido para você poder se tornar realmente uma pessoa melhor. E aí, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar aqui. E aí, bom, vou fazer um link aqui. O sono, ele é o nosso principal norteador, assim, da nossa rotina. E eu tive a oportunidade de ler esse livro, né, que ele parte exatamente do princípio de que a forma como a gente começa o nosso dia vai definir como a gente vai passar todo o nosso dia. Então é assim, se a gente começa o dia bem, se a gente começa o dia se desenvolvendo, fazendo algo que realmente vai nos deixar bem, acaba que o nosso dia vai fluindo melhor. E se a gente tiver hábitos, né, para trazer para essa rotina diária, melhor ainda. E esse autor, ele fala exatamente que para a gente poder conquistar a vida que a gente deseja, inclusive profissionalmente falando, se tornar essa pessoa aí que a gente sonha ser, a gente precisa dedicar todos os dias um tempo para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Aí o que seria isso? É um momento realmente com você, é um momento que você vai estudar, é um momento talvez que você vai fazer uma meditação, um momento de gratidão. E ele sugere, para poder a gente começar isso, para a gente poder fazer, né, esse momento, pela manhã. Por quê? Porque para você poder já começar o dia muito bem, né? É claro que assim, ele no livro, e aí eu deixo como sugestão, foi muito importante para mim, ele fala pra gente poder acordar às 5 horas da manhã, enfim, pra gente poder ter uma rotina e acordar mais cedo, pra gente poder realmente aproveitar mais. E aí eu vou trazer aqui, né, na época que eu li esse livro, foi meio que quando deu a viradinha de chave, lá em 2018, quando eu comecei lá o meu processo de autoconhecimento, eu tive a oportunidade de ler esse livro e ele foi muito bom. Tá? Ele trazia essa questão de acordar muito cedo, mas assim, a minha realidade era muito diferente naquela época. Eu ainda trabalhava, né, na empresa, enfim, que eu tinha horário certo para poder entrar, e foi exatamente na época que eu comecei a estudar para consultoria de imagem e estilo. Então, lendo o livro, eu consegui criar novos hábitos e desenvolver uma rotina, onde assim, gente, de verdade, quando eu chegava às 9 horas no trabalho, eu já tinha, vivido um monte. E realmente isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu vou contar como é que foi nessa fase.
Na época meu esposo trabalhava ainda também, então ele entrava muito cedo, ele acordava às 4h30. Eu meio que acordava ali com ele e tinha um momento de gratidão, depois eu ia estudar, depois eu ia pra academia e depois que eu ia trabalhar. Então pensa, da hora que eu acordava, que era mais ou menos 4h30, 5 horas, até a hora de eu chegar no trabalho, que era às 9, já tinham passado 4 horas, eu já tinha feito coisa pra caramba, eu chegava, gente, totalmente energizada. Isso mudou a minha vida. Claro que, como eu falei, a nossa vida vai mudando e a nossa rotina também. Eu continuo com os mesmos hábitos, que são hábitos realmente que fizeram toda a diferença na minha vida. Porém, hoje a minha rotina é um pouquinho diferente. Às vezes eu acordo até 5 horas, sim, mas porque eu quero. E isso é tão interessante que vocês vão ver assim. Eu sei que é difícil no começo, né? Tem gente que fala, pelo amor de Deus, rotina é um saco, é entediante, é sem graça. Mas, gente, por quê? Não é. Vocês vão entender quando vocês começarem a fazer que é libertador. Quando você tem aquela disciplina, eu fico perdida de verdade quando eu não estou encaixando a minha rotina. E aí acaba que a gente pensa assim, né? Nossa, mas é difícil, né? Eu criar novos hábitos, eu desenvolver uma rotina. Gente, vai tão no automático depois que você começa a fazer aquelas repetições, todo dia aquela mesma coisa. Claro que no começo é mais desafiador, mas vai tão no automático. E vocês vão ver, eu de verdade já deixo aqui como sugestão para poder você já começar a pensar em algum hábito seu para você poder mudar, tá? E aí nessa época eu fiquei mais ou menos, eu acho que um ano, aí eu comecei a fazer atividade, então nessa época também começou a minha rotina, mudei meus hábitos alimentares, né? Tô vendo aqui que tem pessoa que tá sedentária. Mas eu mudei meus hábitos alimentares, meus hábitos de... Até a nossa... A minha relação com meu marido, a gente foi criando realmente novos hábitos que realmente mudaram a nossa vida. Por isso que eu tô trazendo esse assunto, porque é super relevante. Bom, vamos lá, né? E aí... Deixa eu ver. Bom, e aí, né? Deve estar pensando assim, nossa, Lívia, o que isso vai influenciar aí na imagem, no estilo? Primeiro, gente, assim, eu sempre vou tentar trazer traçar um paralelo, porque eu acho que tá tudo interligado, tudo é de dentro para fora e tudo vai influenciar, tudo vai impactar na nossa imagem. Tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente melhora por dentro vai impactar na nossa imagem, no nosso estilo, em quem a gente verdadeiramente é. Mas a gente criar uma rotina, né? A gente conseguir criar uma rotina aí que a gente consiga se desenvolver mais, o que vai acontecer? A nossa autoestima, ela vai aumentar. Por quê? Se a gente tiver uma rotina, que eu até faço nos meus stories, que é o meu momento, a gente começa a se cuidar mais. Então é aquele momento talvez que você vai tirar para ler um livro, que você vai tirar para fazer uma oração, que você vai tirar para fazer uma meditação. Não importa, é o seu momento, é o momento de você cuidar de você. E quando você começa a cuidar de você, a sua relação com o espelho muda. Então você começa a ficar o quê? Com a sua autoestima mais elevada, né? Você começa flui, gente. Não, é porque você começa, quando você começa a se desenvolver, você começa a ver habilidades novas, a desenvolver e ver habilidades novas, talentos que talvez você nem sabia que você tinha. Esse momento é o seu momento. Nesse primeiro momento vai ser o seu momento. Depois você vai ver e você vai querer fazer mais todos os dias. Influencia na nossa imagem também com relação ao autoconhecimento, né? Você começa a entender assim, igual que eu falei o exemplo de você fazer uma atividade, porque a minha amiga faz essa atividade. Talvez fazer uma atividade pela manhã seja melhor do que à noite. E aí você começa a desenvolver esse autoconhecimento, porque você vai tentar e falar, não rola aqui. Vou tentar de outro jeito, porque você quer desenvolver esse hábito de fazer uma atividade física, por exemplo. Então você começa a desenvolver um autoconhecimento, né? Com relação a você mesmo. E isso assim, essa história pode refletir inclusive no seu guarda-roupa, né? Você começa a, de repente, criar o hábito de
se arrumar, quem sabe, para ficar em casa, não tem aquele desafio de se arrumar para ficar em casa? Isso pode virar um hábito e pode virar uma rotina para você. Você também fica com mais tempo de qualidade, né? Porque você fica ali fazendo coisas que são para o seu desenvolvimento, para cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Quando você tem esses hábitos de se desenvolver, você está cuidando de você. Então, o tempo que você tem é de mais qualidade. Você para ler um livro, você para poder ler uma Bíblia, enfim. Esse é um tempo que você vai ter de mais qualidade. Você para poder olhar lá pro seu guarda-roupa e falar, poxa, não tô conseguindo mais, não tô conseguindo mais me conectar com ele. Você tem que tirar esse tempo para poder realmente ter mais qualidade aí na sua vida. Bom, você fica mais focado, porque quando a gente tem uma rotina, quando a gente cria hábitos, né? Hábitos que são para o nosso desenvolvimento, hábitos saudáveis, a gente acaba ficando mais concentrado, a gente acaba ficando mais presente. Porque a gente tem que fazer aquilo ali, a gente já começa a fazer aquilo ali meio que no automático. Então, você fica focado, você sabe o que você tem que fazer, você fica mais produtivo, você fica com mais disciplina. E qualidade de vida, né, gente? Porque acaba que ter hábitos saudáveis, ter uma rotina de sucesso, acaba que você fica com a vida muito mais equilibrada, você fica com muito mais bem-estar. Então, assim, claro que tem muitos outros benefícios, mas é sua autoestima, seu autoconhecimento, ter mais tempo de qualidade, fica mais focado e tem mais qualidade de vida. E eu posso falar, assim, que aqui em casa, assim, a gente mudou completamente a nossa relação. Eu mudei minha relação comigo mesma, assim, quando eu praticamente mantenho, isso já virou, esse hábito já virou tão parte da nossa rotina, que mesmo às vezes quando a gente está viajando, algumas coisas que a gente faz, eu vou mostrar aqui pra vocês o que encaixa na minha vida, né? Então, algumas coisas que a gente faz em casa, no dia a dia, a gente acaba fazendo nos outros lugares. Parece até que a gente às vezes é meio louco, né? Que o pessoal fala, meu Deus, pra que vocês estão fazendo isso? Vocês não estão de folga, não sei o quê, mas assim, isso fica natural. Tem um processo, e aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, mas assim, fica natural, fica fluido, sabe? E a gente realmente age totalmente natural. A minha rotina, mais ou menos hoje, o que eu procuro fazer e que eu vi que é muito importante? Tudo começa pelo sono, né? Então, aqui em casa a gente tem assim, o hábito de até umas 10 horas, né, durante a semana, a gente já está deitado na cama para poder dormir. Por quê? Se a gente vai ficando, vai assistir uma série, daqui a pouquinho pega o celular e vai despertando, isso faz com que a gente aumente ali aquele momento que já era pra gente poder estar abaixando, para poder ter um sono mais tranquilo, a gente faz o que? A gente começa a ficar agitado. Então, assim, até as 10, salvo, óbvio, o dia que tem algum evento, alguma coisa, porque também a gente não pode ser tão extremista, mas assim, dormir entre 7 e 8 horas, gente, isso não é balela. Tem gente que dorme pouquíssimo, assim, e aí eu imagino, porque na verdade eu sempre, essa parte do dormir entre 7 e 8 horas é uma coisa que eu sempre fiz. Eu imagino que quem durma pouco, assim, em algum momento do dia deve se sentir mais esgotado. Uma coisa muito legal, eu faço a hidratação e o shot matinal. O que é isso? É já acordar já se hidratando, gente, porque muda completamente o nosso... Bom, eu não sou especialista para poder falar isso, inclusive vou chamar a minha nutricionista para fazer um momento florescer com a gente. Mas enfim, você já começa o dia ativando o seu corpo ali com aquela água natural. Faça um shot matinal, às vezes é um antioxidante, às vezes é um para imunidade, para poder já dar aquela acordada. E isso daí é um hábito. Qualquer lugar que eu estiver, eu faço isso daí. Aí eu tenho o meu momento ali pela manhã, depois faço minha atividade física e assim, procuro manter uma alimentação saudável, né? O que seria uma alimentação saudável? Nossa, vive de dieta? Não, porque eu já aprendi a me alimentar. Então eu já tenho hábitos saudáveis, né? Que é o que a gente fala de comer comida de verdade, né? Evitar produtos industrializados, comer mais frutas, tomar mais água, essas coisas que realmente mudou a minha forma de pensar, meu hábito, né? Minha forma de pensar. Eu fui criando novos hábitos e hoje eu consigo me alimentar de forma saudável, sem extremos. Mas eu acho que assim, algumas coisas que estão aqui são coisas que são comuns, mas a gente acaba não fazendo. Às vezes a gente vai dormir tipo meia-noite, 1h da manhã.
Aí 6 horas da manhã já tá acordado. Isso tudo vai atrapalhando. E aí tem gente que vai falar, Lívia, mas hoje é mais fácil para você, porque você trabalha, enfim, na sua casa, você trabalha por conta própria. Mas quando eu comecei esse processo, eu não trabalhava. Eu entrava às 9 e saía às 18, como a maioria das pessoas, né? Só que o que eu fiz? Eu quis mudar. Se a gente não quiser mudar os nossos hábitos, a gente não consegue. A gente precisa querer em primeiro lugar, né? É desafiador? É desafiador, é um processo. Não é do dia para a noite que a gente consegue mudar os nossos hábitos. Afinal, são anos que a gente faz a mesma coisa, né? E meu convite é justamente despertar você aqui, que talvez tenha hábitos que você tenha que, tipo, não faz sentido nenhum para a vida que você quer ter, né? Então, para poder pensar se esses hábitos que você tem, se essa rotina, nesse dia a dia que você vai levando. Hoje eu até abri uma enquete, né? Perguntando como é que era a rotina. Tinha gente que falava muito louca, né? Ou muito louca, tipo, você não sabe nem o que é, ela vai te atropelando. Eu tinha colocado... você se planeja, mas procrastina. Esse se planejar e procrastinar, gente, é super comum, sabe? Por quê? Porque a gente não consegue ir encaixando. Eu sofro isso aqui quase todos os dias. Mas a gente tem que ir tentando, né? Tentando não, a gente tem que conseguir. Mas a gente também não pode se cobrar tanto, né? Então, a gente desenvolver esse hábito realmente é um processo. E aí, a gente tem que ser... a gente lembra, né, gente? Tem uma autocompaixão, a gente precisa entender que o processo não é fácil. Existe determinação, existe esforço, disciplina. A gente realmente tem que estar focado, mas é o que eu sempre falo. A gente consegue o que a gente quiser. No final das contas é isso, né? A gente se desafia. O Momento Florescer é um novo hábito para mim. Fazer isso daqui toda semana, apesar de muito prazeroso, é totalmente fora da minha zona de conforto. Mas eu falei, eu quero criar esse hábito porque eu tenho um propósito com isso, porque é bom pra mim, porque eu me desenvolvo, ajudo vocês, enfim. Então, o Start hoje é justamente pra gente poder criar, pensar em novos hábitos, pensar em revisar, vamos revisar aí o dia a dia. Eu quero plantar essa sementinha assim do tipo de você parar e pensar nos seus hábitos diários que estão criando essa sua rotina, né? Se ela é uma rotina de sucesso que está te levando para a vida que você quer ter, para a mulher, para o homem que você quer se tornar, ou se é aquela rotina, aqueles hábitos que tá te sabotando, porque a gente acaba se sabotando, né? No fundo a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente se sabota. Bom, e aí vou deixar aqui um desafio, né? Agora o Momento Florescer vai começar a ter dever de casa, hein? Bom, que é a gente criar pelo menos 3 novos hábitos para poder melhorar a nossa rotina, né? Como falei, a ideia, gente, aqui é a gente se ajudar, a gente florescer juntas. Foi algo tão significativo na minha vida, mudar a minha rotina, ter hábitos saudáveis, fazer esse momento pela manhã. Claro que hoje faço um momento, eu tenho mais flexibilidade, mas assim, o fato de você entrar às 7, 8, 9 horas da manhã, sinceramente, não adianta a gente ficar arrumando desculpa, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, se a gente falar, eu não consigo, é uma desculpa. Bom, vamos lá para o desafio, criar pelo menos 3 novos hábitos. Aí eu dei algumas sugestões, de repente dormir ou acordar. Dormir mais cedo, dormir ou acordar mais cedo, né? Então, se você de repente vai dormir meia-noite, 1 hora, e você no outro dia, 6 horas tem que estar de pé, tenta dormir um pouquinho mais cedo. Comer menos produtos industrializados, gente. Mais comida de verdade, sabe? Aquelas comidas que... O que seria comida de verdade? É comida que não tem código de barra, basicamente. Então, assim, mais legumes, mais verduras. Isso vai, com certeza, ajudar você a se desenvolver. Você vai ficar com a autoestima mais alta. Vai por mim. Fazer algum tipo de atividade física, que seja uma caminhada. Hoje a gente faz aqui 3 vezes por semana, né? Porque a gente está fazendo uma atividade mais intensa. Aí na terça, a gente faz segunda, quarta e sexta. Aí na terça e na quinta a gente dá uma ponderada. Às vezes a gente faz uma caminhada. Às vezes a gente faz um momento mais extenso, meu Felipe e eu. E, gente, essa daqui todo mundo tem que parar. Ter algum momento para você mesma diariamente, que seja 15 minutos. Para você ler, para você poder se olhar no espelho, para você poder
fazer qualquer coisa que seja pra você, né? Eu sei que as mamães aqui de plantão é desafiador, mas assim, tenta acordar uma meia horinha mais cedo, não vai dormir mais tarde não, tenta acordar um pouquinho mais cedo e ter esse momento com você. Beber mais água, beber água em jejum, tenta trazer um desses, e pode ser outros também, sabe? O desafio aqui é pra gente poder realmente começar. Ah, tá, super vale também diminuir ou tirar algum hábito ruim, tá? Então, de repente, nossa, tô fumando muito, vou diminuir, show! Então, ou trazer novos hábitos, ou diminuir algum hábito que não é legal e que acaba que tá aí atrapalhando a sua rotina, o seu dia a dia. Então, o Momento Florescer de hoje trouxe aí várias pílulas, vários pontos de reflexão, né, pra gente poder realmente se conectar mais com a gente, criar uma rotina que seja boa, assim, pra gente, sabe? Aquela história que eu sempre falo, gente, a gente precisa se priorizar, a gente precisa ser protagonista da nossa vida. E só quem pode fazer isso por nós somos nós mesmas. Isso não é ser egoísta, isso é amor próprio, sabe? É o que eu sempre falo, você só vai conseguir cuidar e amar o outro se você estiver bem, se você cuidar de você. Então esse é meu convite para vocês poderem pensar, né? E como é que tá os hábitos de vocês? Como é que tá a rotina? Ela tá engolindo, sabe? Você passa o dia, não consegue fazer as coisas. Para e pensa um pouquinho, né? E tenta criar esses momentos com você mesmo, tá bom? Alguém aí querendo entrar, querendo bater um papo, esse é o momento. O Robin falou que parou com refrigerante. Robinho parou com refrigerante, muito bom. Tá vendo? Já tirou um hábito que não é bom. Já tá valendo. Bom, gente. Ele falou, quem é bom em desculpa não é bom mais nada. Quem é bom em desculpa não é bom mais nada. Gente, é muito isso. Cara, é muito isso. Se a gente for parar pra pensar, a gente só dá desculpa, assim, pra poder não fazer as coisas, ou vai culpando os outros. A gente não vai mais fazer isso, tá? A gente vai encarar e, assim, trazer novos desafios, sabe? Pra poder... Porque essa questão de desenvolver um novo hábito é muito isso. No começo é desafiador, né? Mas depois você vai... hoje, por exemplo, gente, foi um dia que eu dormi cedo, mas não dormi tão bem. E aí até falei com o Felipe, eu acordei, aí eu vim meditar e tudo, né? E fui treinar. Gente, tava no gás, tô no gás ainda. Mas assim, saí da minha rotina. Como eu falei, acontecem imprevistos. Acordei mais cedo do que o normal, não estava conseguindo dormir e fui levando o dia normal. Aí fui encaixando, né, o restante da minha rotina nesse imprevisto que aconteceu de eu acordar mais cedo. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem. Bom, alguém quer bater um papo? Alguém quer entrar? Quer trocar alguma coisa? Fazer algum comentário? O pessoal tá participando. Muito legal, gente. Muito legal. Bom, então, hoje o Momento Florescer traz essa reflexão para vocês. E semana que vem a gente se fala. Mas vai me falando lá que hábitos que vocês estão desenvolvendo. Que hábitos novos, bons, vocês estão desenvolvendo. Tá bom? Uma ótima semana para todo mundo, gente. Muito obrigada.